Beleza, pessoal? Tudo bem? Espero que estejam todos bem por aí. Passando bem rapidinho, estou querendo fazer uma série de vídeos curtos aqui para a gente poder trocar uma ideia. E aí vou postar nas redes aí, no YouTube, no Instagram, para a gente poder falar um pouquinho sobre algumas coisas que têm aparecido para a gente aqui nas internets, né? E o primeiro assunto que eu acho que é bem interessante a gente comentar é sobre o Nipah vírus, que para uma galera aí vai ser a nova pandemia, é o novo SARS-CoV, né, a nova Covid, e a gente tem que colocar algumas coisas aqui no seu devido lugar, né? Botaram os meus morceguinhos aí também no meio. Então vamos falar aqui bem rapidinho, não quero me alongar muito não, falar bem rapidinho aqui sobre o que é esse Nipah vírus, qual é a relação dele com os morcegos e se ele pode ou não pode, vai ou não vai se transformar numa nova pandemia. Então, primeira coisa, é um vírus que não é um vírus novo, tá? Diferente do que algumas pessoas têm veiculado, né? Que o Nipah vírus é um novo vírus. A gente tem alguns surtos registrados de Nipah desde 1998 aproximadamente, né? Ou seja, já tem um bom tempo aí, pelo menos uns 20 anos aproximadamente, que esse vírus tem circulado, que a gente já o conhece e conhece relativamente bem esse vírus. É um vírus que realmente é um vírus muito mais sério, que pode ter complicações neurológicas, podem ter complicações bastante severas, tem sim uma taxa de letalidade bastante alta, mas ele não é um vírus novo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele vai se transformar numa nova pandemia? Cara, aí vem uma discussão bastante complexa, mas muito pouco provável, por alguns motivos. O primeiro desses motivos é um vírus de alta letalidade, né? Então o que dificulta que os pacientes infectados consigam ter contato com outros pacientes não infectados. Isso já diminui bastante a taxa de transmissão. Segundo ponto, e talvez obviamente o mais importante da gente discutir aqui, ele é um vírus que a transmissão dele não se dá como se dá, por exemplo, a Covid-19, né, ou o SARS-CoV. Ele não é uma veiculação direta através de gotículas de saliva. Você tem que entrar em contato com secreções, no caso, principalmente com secreções de morcegos contaminados, saliva, sangue desses animais contaminados ou alimentos contaminados por essas secreções, né, que dificulta bastante a transmissão se comparada a uma doença respiratória, como é o caso da Covid, por exemplo, né, que muita gente tem feito esse contraponto. Segundo passo importantíssimo, e aí trazendo aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, nós não temos registros de morcegos da família Pteropodidae. Vou colocar uma fotinha aqui, são as famosas raposas voadoras. E esses morcegos eles não ocorrem no Brasil, na verdade não ocorrem praticamente em parte da América, né, das Américas aqui como um todo. E ele é conhecido como o principal transmissor, veiculador, né, dessa doença, do vírus Nipah. Ou seja, podem acontecer de pessoas que foram para áreas que tenham Nipah, que pegaram um voo, vieram para o Brasil e desenvolvem a doença aqui. Isso pode acontecer, não sei dizer para vocês, depois eu vou dar uma pesquisada aqui, se já tem casos de Nipah aqui no Brasil, não duvido que tenha, tá? Muito provável que sim, mas esses casos eles vieram de fora, então a probabilidade disso se desenvolver e de se alastrar no Brasil ela é uma probabilidade muito baixa, muito pequena, né? Então a gente tem que monitorar. É óbvio que o monitoramento ele é necessário, o Brasil faz isso com excelência, né? A gente consegue manter, principalmente nos aeroportos, a gente consegue fazer esse monitoramento de forma bastante sensível e a gente tem uma segurança grande sobre isso, tá? O mais importante primeiro, não são todos os morcegos que têm registro de transmissão do Nipah vírus, tá? Basicamente essa família chamada de Pteropodidae. Aqui no Brasil a gente tem os principais representantes, né? São das famílias Philostomidae, vou colocar também uma comparação entre eles aqui, mas mais detalhe, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Segundo, infelizmente é uma doença de alta letalidade, o que acaba dificultando a transmissão entre pessoas, né? E o mais importante para a gente é a gente procurar fontes confiáveis, né? Vou colocar aqui na descrição algumas referências que eu acho legal para a gente dar uma lida, para a gente procurar saber, que a gente ficar um pouco mais atento, né? Então, esse alarme todo, esse alarde gigantesco que a galera tem feito sobre a nova pandemia, acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Sim, tem surtos, né, como a gente tem acompanhado, mas isso transformar numa pandemia eu acho algo pouco provável nesse momento, tá bom?
Falem aí pra mim se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de videozinho assim. Quem sabe eu começo a fazer uma nova, sei lá, uma nova ideia aqui da gente trocar uma ideia sobre isso, sobre esses assuntos relacionados à biologia, ecologia. Tem muita coisa bacana, infelizmente tem muita desinformação sendo veiculada também. De repente é um contato pra gente falar um pouquinho mais, tá bom? Beijo, valeu, a gente se vê por aí.